Vamos começar com um primeiro exercício. Boa sorte, vamos começar com o aquecimento, né? Se o pessoal do YouTube está me ouvindo, por favor, escreve sim no chat, mas eu vou ficar em silêncio para que todos possam pensar no problema. Muito bem. Bom, eu acho que é um exercício bastante simples, né, para início, né, da nossa sessão, mas ao mesmo tempo, pela minha experiência, é impressionante como as pessoas fazem isso de uma forma pouco estruturada e quando o exercício dificulta levemente, acaba se transformando num problema difícil. O que eu vou tentar mostrar para vocês é que, segundo o método, essa maneira absolutamente sistemática de lidar com o que a gente chama de controle de unidades, não só é capaz de resolver um exercício de um nível simples para levemente intermediário como esse, com muita clareza, como também para exercícios bastante mais difíceis, tá bom? Então, primeiro, vamos fazer como sempre, colocar o nosso foco, colocar os nossos dados e tentar estabelecer um plano que faz a conexão entre o foco e os dados, levando-se em conta também as alternativas, ou seja, a tríade vencedora. Primeiro, o foco. Eu quero saber qual é o custo de alguma coisa, né, da viagem em dólares. Por enquanto, eu não vou ser mais preciso no que eu busco, porque eu prefiro colocar de uma maneira mais precisa depois que eu tiver os dados bem estruturados. E é isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa é perceber que em relação ao voo, o custo é de 10 cents a cada quilômetro e na direção o custo é de 12 cents também a cada quilômetro. Estou começando a colocar os dados do problema de uma maneira não só bem estruturada, como meus alunos estão acostumados, de uma maneira paralelizada. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse elemento ele é paralelo a esse elemento. Para vocês que estão estudando verbal, parallelism é exatamente a mesma coisa, tá bom? E agora eu tenho que colocar outra informação que o examinador me deu. Qual é? Eu sei que a gente vai viajar 200 quilômetros, dos quais X deles, X quilômetros voando, e o resto, como? Dirigindo. Vejam, aqui existe um típico, não é erro, né, mas é uma típica falha, digamos, de alunos menos preparados, que é chamar de Y, e logo eles adiantam dizendo que eles sabem que X mais Y é 200. Vejam, a gente na sessão de hoje vai trabalhar com uma variável auxiliar, mas no método que eu desenvolvi, variáveis auxiliares só são usadas quando elas são verdadeiramente necessárias. Em outras palavras, o objetivo é evitar variáveis e não ficar acrescentando ou imputando elas na primeira sensação de necessidade. Ok? Muito bem. Isso posto, aqui nós evitamos uma segunda variável, né? Na verdade, evitamos qualquer variável, porque o x é parte do enunciado, então digamos, é um parâmetro, né, do problema. E a partir disso, eu vou tentar escrever qual é o nosso foco. Como é que eu obtenho o custo da viagem? A resposta é através do custo de voar
mais o custo de dirigir, correto? Muito bem. Só um minutinho. Tem uma mensagem aqui. Ah, não. É só cumprimentar aqui o Arif, está nos ouvindo. Hi, Arif. I hope you enjoy a bit of my Portuguese. Otherwise, see you tomorrow in the English section, okay? Session, okay? But keep there. Try to understand. You learn Portuguese. Ok. Bom, voltando. Nós temos que dividir, portanto, o custo em duas partes, naturalmente, e agora a pergunta que os meus alunos estão bastante acostumados é a seguinte: como é que eu faço para gerar dólares no voo a partir de 10 cents por quilômetro e X quilômetros? E a resposta, naturalmente, que embute uma regra de 3, é fazendo controle de unidades, ou seja, quilômetros multiplicado por cent por quilômetro nos dará cent. Portanto, vejam como eu vou implementar o custo da primeira parte, o custo do voo. X dólares, como eu brinco, né, com a russa, na taxa de 10 cents por quilômetro. Portanto, aqui já nós temos o custo do voo em cents. E como o examinador pediu em dólares, a gente vai converter cent para dólar. Claro que $1 são 100 cents. E, portanto, a unidade quilômetro com quilômetro cancela, a unidade cent com cent cancela, e a gente vai ter a resposta em dólares. Fábio, sim. Eu sempre posso fazer isso? A resposta é não. Por quê? Porque você tem que garantir a licitude dos conversores. Eu não vou entrar em muitos detalhes, obviamente o curso fala sobre isso com enorme cuidado, mas é basicamente vocês perceberem que aqui existem relações diretas entre as grandezas e, portanto, as proporções estão matematicamente preservadas. Em outras palavras, você não tem a menor dúvida de que o que você está fazendo é correto. E agora, será que eu tenho que raciocinar igual para a direção? A resposta é não. Porque como a situação, de novo, é paralelizada, você procede por analogia. Em outras palavras, quem faz o papel dos X quilômetros? Resposta 200 menos X quilômetros. Quem faz o papel de 10 cents por quilômetro? 12 cents por quilômetro. Quem faz o papel de $1 para 100 cents? O mesmo dólar para 100 cents. And the Oscar goes to 200 menos X quilômetros, na taxa de 12 cents por quilômetro, na taxa de $1 por 100 cents. Portanto, acabamos de achar cada uma das parcelas na unidade foco. E agora, dimensionalmente, eu tenho absoluta segurança de que eu posso somar esses dois elementos, essas duas expressões. Portanto, o que eu procuro nada mais é do que o quê? Do que x sobre 10, para trazer para o mesmo denominador 10x sobre 100, mais 200 vezes 200 menos x sobre 100. Agora os denominadores conversam. E, portanto, isso, claro que é a mesma coisa, já pulando uma passagem trivial, 12 vezes 200, menos 12 vezes x, tudo sobre 100. Prestem atenção que eu não estou pulando passagens, eu só não estou escrevendo demais. Como meus alunos sabem, seja bem-vindo, Ayrton, agora um novo aluno, um novo membro, um novo gladiador no grupo. Como você também vai descobrir rápido, o segredo não é tentar correr, o segredo não é tentar pular passagens, o segredo é tomar decisões a cada etapa. O GMAT valoriza decision making, não por acaso é a prova seletiva para escolas de negócios, né? E agora, claro que isso daqui é 12 vezes 2, né? Porque eu já cancelei, já dividi por 100. E sobrou quanto? Menos 2x dividido por 100. E isso, reconhecendo entre as alternativas, ficamos com 24 menos 2x sobre 100, que é a mesma coisa que 24 menos 0,02x. Em outras palavras, com absoluta segurança, de uma forma que é generalizável para problemas bem mais abrangentes, bem mais sofisticados, você tem aí, modéstia à parte, uma solução bastante incomum, mas que eu acho absolutamente modelar para exercícios desse tipo. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. E agora, por gentileza, experimentem o próximo.
Muito bem. Bom, esse exercício aqui, na minha opinião, é bastante surpreendente. Por quê? Porque ele é uma ligeira adaptação que eu criei de um exercício que me foi enviado por um aluno, né, na área reservada do site, que está no nosso banco de perguntas e respostas. E não só existe alguma ciladinha em relação a como, digamos, vale a pena formalizar, estruturar o problema, como também existem várias escolhas que eventualmente te trazem mais contas do que o necessário. Então, na verdade, a razão de eu ter proposto esse problema para vocês é tentar mostrar para vocês como, de novo, o método acaba trazendo soluções que beiram o infantil para problemas que eu sei que são considerados de nível intermediário, simplesmente pelo feedback, né, e pela forma como os meus próprios alunos, às vezes no começo da preparação, eles reagem, tá bem? Então, vamos ao método, vamos ao exercício. Primeira coisa, como sempre, foco, dados, e dados incluem informações que vocês precisam saber que permitirá a vocês tomarem decisões, né? Porque dados não são só coisas que o examinador deu, dados também são informações que você precisa saber sobre aqueles conteúdos. Então, primeira coisa, o examinador pede para você qual é o raio, vamos chamar de R, do círculo que circunscreve, ou seja, que passa pelos vértices desse triângulo retângulo isósceles. Bom, como eu gosto de dizer, esse problema, esse caso do triângulo retângulo isósceles e inscrito numa circunferência, ou seja, no qual a circunferência o circunscreve, é um no-brainer. Por quê? Porque um aluno tem que saber alguns teoremas, algumas propriedades imediatamente. Primeira delas, qualquer triângulo é inscritível numa circunferência. Ou seja, para qualquer triângulo existe uma e uma só circunferência que passa pelos seus vértices. Eu desenhei a circunferência aqui. No caso de um triângulo ter um ângulo reto, o lado que oposita esse ângulo é diâmetro da circunferência. Portanto, não por acaso, o centro da circunferência está num dos lados desse triângulo. E esse é o nirvana dos triângulos retângulos, porque ele é isósceles. Então, por simetria, a gente sabe que a altura também é mediana e também é bissetriz. E, portanto, a gente sabe que aqui é reto. Então, está indicado que o triângulo é retângulo, está indicado que ele é isósceles, está indicado que nós temos 3 raios, né, que é o atalho dos 3 ratos dentro do nosso método, e a partir disso o exercício está trivializado. Por quê? Porque uma vez que a gente já tem isso como pré-fabricado, né, um aluno meu já tem isso engramado, a gente sabe que o perímetro pode ser expresso de uma forma diretamente ligada ao foco. Por quê? Porque a hipotenusa, 2 raios, mais os 2 catetos. Só que aqui a gente tem o famoso atalho LL, L raiz de 2, porque é o atalho de um triângulo retângulo isósceles. Portanto, isso é rato raiz de 2. Isso também é rato raiz de 2. Portanto, temos 2 ratos raiz de 2 e 2 ratos na hipotenusa. Claro que isso é igual pelo enunciado a 8, que multiplica 1 mais raiz de 2. E o resto, como o pessoal de xadrez costuma dizer, is just a matter of technique. Né? É só questão de técnica. Obviamente, olhando para esse formato e olhando para esse formato, vale a pena colocar 2 R's em evidência. Você percebe mágica, né? Que aparece um fator comum que não é zero. Então, podemos dividir os dois lados por 1 mais raiz de 2 e obtemos imediatamente o valor procurado de R, que é a metade de 8. Vejam que realmente era um exercício simples, ainda que essa simplicidade ela ilude muitos candidatos. Tá bem? Muito bom. Vamos ao próximo problema. Seja bem-vindo, Gustavo. Que bom que você pôde vir hoje, terça-feira.
Muito bem. Então, como eu acho que aos pouquinhos vocês estão percebendo, né, por essas masterclasses, o objetivo de cada exercício, principalmente nessa área ainda aberta, né, é tentar demonstrar os vários tipos de recursos que eu ofereço, né, dentro do começo da nossa preparação, né. Já me perguntaram, obviamente eu não vou dar masterclasses sobre todo o conteúdo do GMAT, porque eu tenho que preservar o diferencial competitivo dos meus alunos. Eu sou uma pessoa honesta, sincera, isso obviamente está dentro do interesse deles, e se está dentro do interesse dos meus alunos, está dentro dos meus interesses. Mas dentro do começo dos conteúdos, eu pretendo mostrar para vocês o que, na minha opinião, faz com que o método seja tão diferenciado, né? E esse exercício, também vai nos dar a oportunidade de perceber isso. Então, primeira coisa, como sempre, colocar o nosso foco e implementar os dados do problema. Eu vou mostrar 3 soluções diferentes para vocês, sendo que provavelmente todos vocês vão gostar da última, certo? Mais do que das demais. Mas eu vou fazer as minhas ressalvas quando a gente chegar lá. Então, primeira coisa, qual é o foco? Mas antes de deixar marcado esse ângulo AME, que é o que a gente procura, eu gostaria de mostrar para vocês como eu faria o desenho dessa figura na minha tela eletrônica ou no meu plastificado, né, antigamente, durante a prova do GMAT. Por quê? Porque uma das sugestões do método é você fazer desenhos realistas, visto que um bom desenho ajuda o cérebro. Em outras palavras, é muito importante que vocês façam bons desenhos, tá bem? Isso não significa desenhos demorados. Então a pergunta é, como é que eu faço um bom desenho e rápido durante o GMAT? E a resposta é muito simples. Para saber que o AB, desculpe, está aqui, olha, que o DM, está aqui, DM é igual a MB, para implementar o fato de que eu tenho aqui um ponto médio, eu vou começar tentando fazer isso de uma maneira realística, bem feita no meu papel, aqui, e agora, para que eu consiga implementar as outras igualdades, vejam o que eu vou fazer, olha. Eu preciso, olha, de um compasso fixado no vértice B. Se você colocar o seu dedo médio no ponto B e o polegar no ponto M, você faz um arco de compasso e determina o A. Isso é uma forma maravilhosamente boa para você fazer um desenho realista. E se você colocar a ponta do seu compasso, que é o seu dedo médio no vértice D, e abrir até o ponto M, você acha o ponto E, de forma que DM vai ser igual a DE. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse. Deixa eu tentar usar aqui o... DM é igual a DE, isso foi implementado aqui, e BM é igual a BA, foi implementado aqui. Então esse desenho, tá, modéstia à parte, muito bem feito e absolutamente de forma realista para o dia da prova, certo? Agora vamos tentar nos aproximar do foco, colocando o foco no nosso problema. Tá aqui, esse é o ângulo que a gente procura. Que mais? Agora eu vou ter que começar a resolver esse problema. E o que eu percebo? Eu percebo que é um problema de determinação de ângulos. Eu percebo que eu tenho uma resposta numérica em cada alternativa, única. Portanto, eu sei que esse problema é determinado e o meu cérebro já fica orientado à busca dessa solução.
E agora, como eu vou ter que lidar com ângulos, me parece bastante natural eu criar o quê? Uma variável auxiliar. Aqui eu coloquei o foco, claro, que é o valor do x, e essa variável auxiliar, uma só, no DMAT é raríssimo você precisar de uma segunda, e portanto eu ousaria dizer que é um mau caminho você pegar uma segunda variável auxiliar. A pergunta: onde vale a pena colocá-la? Será que no triângulo de baixo ou no triângulo de cima, por exemplo? E a resposta é tanto faz, porque como os meus alunos também se acostumam durante a preparação, a simetria que existe de argumentos faz com que uma das escolhas não seja melhor que a outra. Portanto, agora vamos supor que a gente vá para o triângulo de baixo. Realmente tanto faz, fica com o dever de casa vocês fazerem depois com o triângulo de cima. Será que eu vou usar minha variável auxiliar aqui? Ou será que eu vou usar minha variável, por exemplo, aqui? Nenhuma das duas soluções é ruim. Mas eu diria que colocar a variável auxiliar aqui seria melhor. Por quê? Porque como esse triângulo é sabidamente isósceles, se eu colocar a variável auxiliar aqui, eu vou poder aproveitar e usá-la também aqui. Portanto, me parece, entre aspas, uma decisão, a princípio, tão boa ou melhor do que a escolha da variável aqui. Por isso que eu vou chamar de y ou aqui, e o outro vai ser consequência. Feito. E agora, como é que eu faço para me aproximar do valor de x? Não se esqueçam, o objetivo é usar os dados do problema e conectar com o que eu quero. Eu ainda preciso usar o quê? Essas informações já foram todas usadas. Eu tenho que usar o paralelismo das retas. Então, o que me parece ser um plano razoável é tentar usar o fato de que o ângulo que eu vou apresentar para vocês agora, que é esse daqui, eu sei que ele é igual, por exemplo, a esse daqui. E com isso, como esse é um ângulo externo a esse triângulo, eu já começo a ser capaz de me aproximar, digamos, de todas as informações que foram dadas no problema. Ou seja, esse triângulo isósceles eu ainda não usei. E esse paralelismo eu também ainda não usei. Portanto, o que eu faço? Eu vou escrever o valor, desse ângulo. E ele é fácil. A soma é 180 e, portanto, ele é o suplemento da soma desses dois. Em outras palavras, não precisa escrever isso para chegar nessa conclusão. É óbvio que ele dá 180 menos 2y. Você pode perceber que esse é um ângulo externo, portanto, ele é a soma dos dois internos não adjacentes, e a beleza dessa escolha é que, pelo paralelismo, 2y já se traduz imediatamente para cá. Veja, isso é tão bom quanto o que eu tinha sugerido antes. Eu vou explicar por quê. Esse só é mais bonitinho. Porque o que eu ia escrever é que isso é 180 menos 2y, portanto, aqui estaria 180 menos 2y, portanto, esse daqui seria o 2y. Ou seja, de uma maneira ou de outra, você chegaria à conclusão que aqui você tem 2y. E aí está, como eu tinha dito, uma informação relevante. E como é que eu sei que eu estou me aproximando da resposta? Porque uma vez que eu tenho um triângulo isósceles aqui, eu consigo escrever esses ângulos em função de y, e uma vez que eu escrevo em função de y, esse y, vocês vão ver o que vai acontecer e eu vou obter o valor de x. Percebam que, de fato, o primeiro encaminhamento é notar que o suplemento de 2y vai ser dividido em duas partes iguais. Portanto, 180 menos 2y sobre 2 vai dar 90 menos y. Esse valor é 90 menos y e está derretido. Por quê? Uma vez que aqui nós temos 180 graus, eu sei o quê? Eu sei que a soma daquelas três partes, y mais x mais 90 menos y é 180, e como costuma acontecer com variáveis auxiliares, a gente descobre que o valor de x é simplesmente 90 graus, cravando essa resposta. Bom, agora, o segundo modo é um presentinho para vocês, meus alunos que estiveram presentes nas sessões anteriores, ou eventualmente que viram as versões gravadas, ou para os alunos aí do YouTube que também tiveram presentes em sessões anteriores. Eu falei a respeito de um atalho incomum, né, que eu chamo das transversais entre paralelas. Então, o que eu queria que vocês notassem? Eu queria que vocês notassem que, ao invés de escrever que esse cara é a metade do suplemento de 2y, eu posso escrever que esse cara é a metade do suplemento de 2y. Afinal, esses dois ângulos são iguais.
Tá, e qual é a vantagem que a Maria leva? Aqui a Maria percebe que nós temos duas paralelas com transversais entre elas. Então, como foi explicado num atalho, digamos, em sessão anterior, quando eu tenho transversais entre paralelas, os ângulos que olham para a esquerda somam o mesmo que os ângulos que olham para a direita. Eu disse 90 menos y, que olha para a esquerda, mais y, que olha para a esquerda, é igual ao único ângulo que olha para a direita. Portanto, mais uma vez, a gente descobriu que o x é 90 graus. Eu, sinceramente, acho que você não precisa lembrar desse resultadinho, mas já que eu citei, por que não usar, não é verdade? Vale a pena, é interessante. É um impressiona adolescente? É um impressiona adolescente, né? Um aluno forte não é forte por causa dessas bobagenzinhas, né? Isso às vezes ajuda a vender cursos, mas com todo o respeito, não o meu. O meu curso, se Deus quiser, for uma decisão sua adquiri-lo, é porque, digamos, ele vai muito além desse tipo de truque, tá bem? Agora eu queria falar a respeito do terceiro modo. Esse sim é brutal, e ele leva em conta, talvez, a informação mais delicada que estava envolvida na tríade vencedora, e que mesmo alguns alunos meus, já mais experientes, às vezes não dão o devido valor. Qual é a informação? O fato de que nós sabemos pelas alternativas, antes de começar o problema, que o valor procurado é único. Não entendi, Fábio, como isso pode ser tão significativo. A resposta é que, uma vez que você sabe a priori que o resultado que você procura é único, isso significa que ele não pode depender da inclinação dessa transversal em relação às duas paralelas. Em outras palavras, o problema como ele foi originalmente proposto e ele está aqui, ele tem que ter uma resposta única, mesmo que essa transversal tivesse, digamos, numa posição diferente. Bom, posso explorar um caso particular absolutamente brutal. Qual seria? Essa reta transversal perpendicular às paralelas. Se eu fizer essa transversal perpendicular às paralelas, vejam como trivializou o problema. Por construção, esses ângulos são retos, porque eu tracei uma perpendicular às paralelas. Pelo enunciado, nós sabemos que temos dois triângulos isósceles, só que agora eles são retângulos. Então, 45 graus aqui, 45 graus aqui. Com isso, nós sabemos que, sendo a soma 180, the Oscar goes to 90 graus, e está garantido a resposta do problema, sem fazer nenhuma conta.
Ok. Pela minha experiência, esse exercício eu criei já há bastante tempo, postei, né, em fóruns. É impressionante, de novo, como um exercício que deve ser resolvido em, no máximo, 1 e meio, acaba se transformando num cavalo de Troia. E, como vocês vão ver, a solução seguindo o método é bastante natural, ela é bastante elegante, e esse é um exercício de um nível considerado até intermediário forte, né? É interessante isso, né? Mais uma vez. Então, primeira coisa, qual é o foco do problema? É o valor de x que maximiza a área do polígono ABCDE, que eu estou mostrando aqui com o mouse, né? Nesse polígono maior aqui. Uma coisa que alunos fortes têm claro é que o GMAT tem muito capricho, tem muito carinho pelo que tecnicamente em matemática a gente chama de dualidade. Ou seja, qualquer aluno relativamente competente, quando vê um problema que envolve maximizar algo, precisa pensar em minimizar algo. E nesse caso, isso ajuda enormemente. Por quê? Porque é óbvio que maximizar essa área é minimizar as áreas desses dois triângulos, a soma deles. Tá, e por que você acha isso uma melhor escolha? A resposta é porque ao invés de eu pensar nesse polígono aqui de 5 lados, eu posso pensar em 2 triângulos retângulos e isósceles. A sessão de hoje deu bastante ênfase a triângulos, retângulos e isósceles. E, claro que é uma ferramenta, é um objeto matemático bastante mais simples, né? E se a gente perceber que a soma dessas áreas pode ser facilmente expressa em função de x, vai ser, digamos, a prova cabal de que é uma boa maneira de se conduzir na continuação desse exercício. Se a gente perceber que está ficando difícil, como eu já falei, né, nos webinars anteriores, vale a pena muitas vezes você dar um passo atrás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a soma das áreas dos triângulos, retângulos isósceles. Veja, isso daqui é cateto vezes cateto sobre 2, porque é um triângulo retângulo, em particular isósceles, então vai ser x com x. Está aqui, ó, x ao quadrado sobre 2, né? Valeria x vezes y sobre 2, mas aqui é mais fácil do que isso, é x vezes x sobre 2. E o outro, claro, se eu sei que eu tenho um quadrado, está aqui, ó, square, de área 36, claro que o lado é 6. E eu fui buscar essa informação no enunciado só agora, porque senão eu teria que ter investido eventualmente numa variável auxiliar aqui. Percebi que não é necessário, porque eu usei, digamos, a última informação que me foi dada. Se tudo isso vale 6, claro que isso é 6 menos x. Desculpem. Portanto, 6 menos x vezes 6 menos x sobre 2, e eu já coloquei o meio em evidência. O meu objetivo é determinar x, que minimiza essa expressão, porque minimizando essa expressão eu maximizo a área complementar em relação ao quadrado. E agora, será que vale a pena eu fazer essa expressão, desenvolvê-la? Certamente. Por quê? Porque eu já estou vendo que isso vai cair numa expressão de grau 2, que minimizar essa expressão você obtém o x mínimo para essa expressão quando você obtém o x mínimo para a expressão sem essa constante. Claro, se, por exemplo, esse valor mínimo aqui obtível ocorre quando x, por exemplo, é 3, estou chutando, então esse valor inteiro também vai ser mínimo quando x for 3. Porque a diferença é que
a primeira lista de valores, ela só difere da segunda lista, porque a segunda lista vale exatamente a metade de cada valor preenchido pela primeira lista. Portanto, eu podia fazer a conta dividindo por 2. Não ficaria ruim, fica de dever de casa. Mas o que eu fiz foi mais elegante. Eu percebi que, na verdade, minimizar essa expressão não é o valor numérico igual a minimizar essa expressão. É a metade essa do que essa. Mas o x que minimiza essa é o mesmo x que minimiza essa. E agora fica mais fácil ainda. Por quê? Porque agora eu vou ficar com uma expressão do tipo 2x² menos 12x mais 36, o que, convenhamos, se eu tivesse dividido por 2 também ficaria muito simpático. Ficaria x² menos 6x mais 18. Na verdade, ficaria até mais simples. Mas o argumento que eu dei é elegante e merece ser entendido. Né? Vale a pena evitar a constante num problema dessa natureza, quando você procura o valor que minimiza ou maximiza uma determinada expressão. Tá bem? Isso posto, uma vez que eu tenho essa expressão e eu preciso achar o valor mínimo para ela, um aluno competente resgata a propriedade relevante. O valor mínimo de uma expressão quadrática com coeficiente dominante positivo, ou seja, com o a maior que 0, se dá no x do vértice. E você tem que saber a fórmula do x do vértice. É menos b sobre a sobre 2. Menos b sobre 2 é a soma das raízes reais, quando elas existem, e sobre 2, para que você pegue o valor médio, digamos, dessa soma. O valor de x que maximiza essa área é exatamente o valor de x que minimiza a soma dessas duas áreas, visto que a área total é fixa, é constante, igual a 36. Com isso, nós chegamos na resposta C, e terminamos o webinar para o pessoal que está no YouTube.